Oi, Júlia, boa tarde. A gente já Oi. está ao vivo no YouTube, que a gente está testando a retransmissão com o ISC, Hum. para ver se eles conseguem retransmitir no canal deles. Aí só mais um pouquinho que a gente começa. Eles aí testando a câmera e tudo mais. Deixa eu colocar aqui a câmera. Olá, Elza, olá, já tá todo mundo. Tá faltando alguém? Não, né? Pablo não vai precisar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a sala para para todo mundo. Enquanto eu espero aqui o ok do pessoal do ISC pra gente começar. Olá, gente. Boa tarde. Iniciaremos dentro de alguns minutos a, a transmissão oficialmente. Estamos aqui inovando dessa vez o boletim. A gente está tentando transmitir por dois canais. Então, além do canal do YouTube do Sidax, também a ideia é que seja, a partir de agora, seja retransmitido pelo ISC, né, nosso parceiro.
E estamos fazendo aqui alguns testes ainda, então peço a paciência de vocês mais uns minutinhos que a gente já começa em instantes. Enquanto não começamos, eu queria já avisar para vocês que a gente está lançando agora o boletim já está no ar, já está no site covid19.br. Então vocês já podem encontrar a nova versão, essa quarta edição do boletim no nosso site, né? Além da gente apresentar aqui, já está disponível para download e compartilhamento. Então vou botar aqui o link direto no painel para vocês acessarem. Não estão conseguindo me ouvir. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô Sim, ouvindo. eu também estou ouvindo. Todos os outros participantes não estão conseguindo ouvir? Algumas pessoas não estão escutando, mas outras sim. Então, é, pronto. Então, oficialmente estamos testando também no ISC para ver se a gente consegue fazer essa transmissão.
Então, vamos iniciar oficialmente agora o lançamento da 4ª edição do Boletim Covida. E para falar um pouco sobre essa edição do Boletim, eu convido dos editores do Boletim, o pesquisador Elzo Júnior, para poder falar sobre essa edição. Boa tarde, Elzo. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa 4ª edição, nossa apresentação da 4ª edição do Boletim da Rede Covida. Eu vou iniciar apresentando bem rapidamente a Rede Covida. Muitos de vocês já conhecem, mas eu acho que a gente tem nova audiência aí. E depois de apresentar a Rede Covida, eu vou apresentar, em linhas gerais, a estrutura do nosso boletim. O nosso boletim hoje será comentado por Juliane Oliveira. Ela é matemática, ela é da equipe de modelagem matemática e é uma das responsáveis por construir os modelos matemáticos que vamos apresentar aqui hoje. E também teremos a participação e os comentários do professor Luiz Eugênio. O professor Luiz Eugênio é professor do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA e integra a coordenação executiva da Rede Covida e também é um dos coordenadores do grupo de síntese de evidências relacionadas à organização do serviço de saúde. Então, vamos ter um diálogo entre os modelos matemáticos que vão modelar aspectos relacionados à necessidade de leitos clínicos, de leitos de UTI. Então, a gente vai fazer esse bate-bola entre a equipe de modelagem e a equipe de organização do serviço de saúde, que é, talvez, a grande virtude dessa rede, é conseguir produzir modelos e ter equipe, ter inteligência para que a gente faça a interpretação desses modelos. Eu vou tentar compartilhar rapidamente minha tela com vocês, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre a estrutura da Rede Covida. Bem, essa é a nossa Rede Covida. A gente tem esse lema Ciência, Informação e Solidariedade. Nós somos um projeto de colaboração científica multidisciplinar, que o principal objetivo é compreender as diversas faces dessa epidemia. Então, nós representamos uma iniciativa conjunta do SIDAX, da Fiocruz, da Universidade Federal da Bahia, mas também contamos... Oi. Tem a janela do Zoom aparecendo na sua apresentação. Tá, eu vou... Desculpa. Em cima, porque aí fica... Estão conseguindo ver bem agora? Ainda tá mostrando ela toda. Tá, então eu vou tentar compartilhar de novo aqui. Isso, faz. E agora? Deve ser que vai entrar. Vou voltar, tá? Deixa eu ver. Bem, conseguem ver bem agora a apresentação? Eu ainda vejo a janela, em que eu me vejo a Raíza, o Luiz Eugênio. Deixa eu tentar aqui. Vocês estão vendo isso ou talvez só pode ser problema meu? É uma configuração sua que você coloca no seu próprio Zoom. Você pode botar para não aparecer a janela do... Okay. Tá, então tá ok para os outros, né? Tá ok. Vamos iniciar novamente, Elza. Pronto, então eu vou apresentar rapidamente a Rede Covida. Nós somos um projeto de colaboração científica multidisciplinar. O nosso objetivo principal é entender essa epidemia no Brasil, entender os diversos aspectos dessa epidemia. Nós somos uma iniciativa conjunta do SIDAX, da Fiocruz, da Universidade Federal da Bahia, e a gente conta ainda com o apoio de diversos colaboradores de muitas instituições de ensino e pesquisa, tanto nacionais quanto internacionais. Hoje a gente tem cerca de 150 pesquisadores integrando os vários grupos da Rede Covida, integrando e trabalhando nos diversos objetivos da Rede Covida. Os nossos 4 principais objetivos centrais são colaborar no monitoramento da epidemia. Então, a gente tem uma equipe que montou um painel COVID, é um painel que a gente consegue acessar e visualizar essas previsões periódicas da evolução da epidemia no Brasil, nos estados e em alguns municípios. Esse painel está sempre sendo aprimorado. Temos um eixo central da nossa rede, que é um eixo que tem por objetivo construir os modelos matemáticos em tempo real da epidemia. A ideia é que esses modelos bem definidos eles possam auxiliar a entender o comportamento da epidemia e a pensar e avaliar o efeito das medidas de controle a serem adotadas. Temos um outro grande grupo formado por cerca de 80 pesquisadores que fazem o que a gente chama de síntese de evidências em tempo real. Então, esse grupo tem um processo de trabalho bem intenso,
que é responsável por fazer a revisão das evidências científicas em tempo real e avalia a qualidade, identifica os principais achados que auxiliam na tomada de decisão e produzem síntese de evidências sob a forma de documentos, notas técnicas, participam da produção do boletim, que é um dos nossos produtos que a gente está apresentando hoje, e em certo momento, quer dizer, quase sempre esse grupo de síntese de evidências científicas, ele dialoga com o grupo que constrói os modelos matemáticos. E, por fim, temos um outro objetivo central também, que é divulgar evidências científicas. Então, temos um grupo grande de comunicação que ajuda a coletar, selecionar, tratar informações confiáveis sobre a COVID e, a partir daí, disseminar esse conteúdo. E esse webinar é uma forma que a gente usa para disseminar esse conteúdo. Todos conseguem me escutar? Eu acho que sim, né? Então, vamos lá. A gente tem uma estrutura, apesar de ser bem recente a rede Covid, começamos basicamente quando a epidemia chega no Brasil e toma corpo no Brasil, e temos já um organograma bem estruturado de quais são os nossos principais grupos de trabalho. Então, a gente tem uma coordenação executiva, e que é ligada a um conselho consultivo responsável por fazer análise de situação de saúde. Além disso, temos 5 grandes grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho envolvem um grupo de visualização de dados, que é responsável por manter o painel de dados no site da rede. Temos o grupo de epidemiologia e informação, que ajuda na coleta, na produção das informações que a gente usa, especialmente para fazer a modelagem matemática. A modelagem matemática é um outro grupo muito importante na rede Covid, formado por uma equipe multidisciplinar, físicos, matemáticos, estatísticos, epidemiologistas, bioinformatas, e eles ajudam a gente a pensar e a definir os melhores modelos para fazer as melhores predições, as melhores previsões sobre o comportamento da epidemia no país, e na Bahia, com especial atenção. Temos um grande grupo de síntese de evidências científicas, que tem 5 subgrupos que tentam direcionar e sintetizar um conjunto de evidências sobre a etiologia, patogênese e diagnóstico, sobre aspectos clínicos e terapêuticos, sobre a organização dos serviços de saúde, sobre estratégias de controle e prevenção, e sobre os impactos sociais e as desigualdades em saúde. Cada um desses grupos tem produzido documentos, notas técnicas, artigos científicos que estão periodicamente sendo divulgados pela rede Covid. Temos também um grupo muito importante, que é o grupo de comunicação. Esse grupo de comunicação é responsável por divulgar, disseminar essas informações que a rede produz. É um grupo que tem organizado esses webinars e as redes sociais da rede Covid. E, além desses grupos mais fixos, digamos assim, temos outras duas frentes de trabalho, que são as forças-tarefa. Essas forças-tarefas, elas são criadas a partir de componentes de cada um dos grupos que eu já havia mencionado, e elas têm o objetivo de responder novas perguntas que sejam mais imediatas e que exijam uma conformação especial e uma combinação de membros de cada um desses grupos. E também temos grupos de apoio à ação local, que tem um papel de dialogar um pouco mais próximo, tanto com a Secretaria Estadual de Saúde quanto a Secretaria Municipal de Saúde. Então, em linhas gerais, essa é a nossa estrutura da Rede Covid. E um dos principais produtos que a Rede Covid tem produzido são os boletins. Estamos chegando na 4ª versão, no 4º número do boletim. Cada boletim a gente escolhe um tema, a gente discute esse tema e a gente tenta trazer esse tema para o debate. A gente tenta capturar o que está sendo discutido, o que é importante para cada fase da epidemia. E, para esse 4º boletim, o nosso tema é fortalecer o sistema de saúde para proteger a população. Então, a gente considera que esse boletim ele reflete muito o espírito da Rede Covid, que é produzir os modelos com muito cuidado, com muita atenção, com todos os cuidados técnicos que a equipe de modelagem tem, e, ao mesmo tempo, ter pessoas da área de epidemiologia, da área de organização dos serviços de saúde, da política de saúde, que possam nos ajudar a entender o que esses dados dizem. Então, nesse boletim, a gente faz muito bem essa união entre o modelo matemático e a interpretação a partir do que a gente entende de saúde pública, entende de organização de serviços de saúde. E esse boletim começa com uma breve introdução. A gente sabe que o colapso em alguns sistemas de saúde, especialmente na atenção hospitalar em alguns estados e alguns municípios do país, como Manaus, por exemplo, já é uma realidade. Isso impõe desafios para a organização do serviço de saúde. E, para isso, para pensar nos desafios, para pensar no cenário da Bahia,
a gente produziu esse boletim, a gente inicia falando da progressão da Covid no Brasil, a gente traz alguns indicadores mais gerais para o país, a gente descreve esse modelo que foi utilizado, isso vai ser explicado em mais detalhes por Juliane, a gente tenta mostrar qual é a situação da Bahia, o que é que os números dizem em relação ao número de casos e óbitos, em relação à questão necessidades e disponibilidade de leitos na Bahia. Projetamos alguns cenários com ou sem distanciamento social, na verdade, com o relaxamento ou não do distanciamento social e os impactos disso na necessidade de internação, de casos e de óbitos, mas a gente sempre também tem em mente que qualquer modelo matemático tem suas limitações e a gente deixa claras essas limitações. E, por fim, a gente faz comentários gerais sobre esse modelo, a gente vai ter a participação do professor Luiz Eugênio para fazer esses comentários finais e também a gente aponta quais são as recomendações da Rede Covida para lidar com essa temática. Então, eu termino aqui e agora eu passo a palavra para Juliane apresentar os modelos matemáticos e os resultados das projeções. Obrigado, Elzo. Juliane, por gentileza. O Elzo, ele realmente apresentou muito bem, né, essa visão geral do boletim, desse quarto boletim. Então, eu vou tentar dar essa explicação bem rápida, né, do modelo que foi utilizado, né, e de alguns resultados que a gente conseguiu obter nesse boletim, né. Então, como o Elzo já falou, né, a gente tem as novidades desse boletim, vai ser um panorama geral, né, da epidemia no Brasil, né, as estimativas de mortes, de número de casos, né, também vamos projetar a questão das necessidades e a disponibilidade de leitos gerais de terapia intensiva no estado da Bahia, e vamos fazer, eu vou aqui mostrar para vocês, ilustrar o impacto, né, no número de casos, internamentos e mortes, se a gente abrir, né, a questão do isolamento social, do distanciamento social em que a gente está adotando. Para dar uma ideia geral da pandemia nos estados brasileiros, a rede já vai começar a introduzir uma métrica que ela é utilizada, né, uma medida que ela é comumente utilizada na parte de modelagem, que é a evolução temporal do número reprodutivo efetivo, né, que é definido como o número médio de casos secundários infectados por um indivíduo que começou, né, a infectar no dia T, certo? E o objetivo é a gente analisar essa série, né, e ver se ela se mantém abaixo de 1. Uma vez que ela se mantém abaixo de 1, é quando a gente vai ter a epidemia já em uma situação controlada. E é claro que vale ressaltar que essa avaliação ela é a longo prazo, né? A gente não pode ver um valor abaixo de 1 hoje e já achar que está tendo algum controle. Pelo contrário, temos que ser bastante cautelosos, porque essa medida, pelo menos inicialmente aqui que a gente está colocando nesse boletim, ela é muito, como é que diz, frágil a questão de como os dados estão sendo coletados, né, de como é que a gente está tendo essa testagem de casos e quando é que ela chega a informação. Vocês vão ver aqui ilustrado no caso da Bahia. Certo? Então, de maneira geral, nós temos que quase todos os estados estão, né, com esse valor acima de 1 na data 26 de abril, certo? E isso já indica, né, que realmente na situação do Brasil a doença ela não está controlada, é claro, né? Aqui só é o valor dessa medida em um único dia. E a gente tem aqui, no caso da Bahia, ela está um pouco abaixo, certo? E aí eu vou dar uma explicação sobre isso, né? Esse valor ele tem que ser bem interpretado, porque vocês têm que ver que, por exemplo, essas retas aqui seriam possíveis valor de serem assumidos. Então, todas elas estão aqui acima de 1, né? Tem um certo comprimento muito grande, porque, a depender do dado, a medida dela não é muito certa, mas você vê que ainda não temos nenhuma confiança de dizer que a doença está controlada, né? Como a gente já veio, né, destacando isso em outros boletins, certo? Então, fica aqui essa medida em que esperamos estar acompanhando ela por um período mais longo, né? E a rede vai estar fornecendo ela também no nosso dashboard. E na situação da Bahia, como vocês verem, né, é uma medida, o SR de T, esse número efetivo,
pela medida diária, a gente apresenta aí também no boletim, né? Então, você está vendo aqui o comportamento, né? Ela pode chegar a cair, depois a subir novamente. E a ideia seria que esses valores, né, até o intervalo, estivesse sempre abaixo de 1, né? Se vocês compararem isso com alguma doença em que é controlada ou quando tem uma vacina, esse valor, né, ele fica sempre abaixo dessa reta vermelha. Por outro lado, observe aqui, por exemplo, que foi aquela data em que a Bahia, no dia 26, ela está abaixo de 1, né? Observem que, por exemplo, você tem o número de casos confirmados, que é essa linha vermelha aqui, e ainda um número significativamente alto de número de casos em análise, que é essa linha laranja aqui que tem, certo? Então, ou seja, ainda tem uma certa defasagem, né, na questão dos dados e na velocidade com que essas análises estão sendo entregues. Ok, então agora esses detalhes sobre o panorama no Brasil, ele está descrito lá no boletim, né, e a gente entra já no tipo de modelo que está sendo utilizado para a gente estar fazendo as projeções de casos, de mortes, das necessidades de hospitalização e UTI. Então, o modelo que estamos utilizando, ele é um modelo mais complexo, certo? Um modelo que já vai um pouco além do que já tínhamos utilizado antes. E o que ele faz é tentar estudar o comportamento da população, né, desde o início em que ela está saudável, né, o indivíduo está saudável, e daí ele pode entrar em contato, ser infectado, certo? Então, ele vai passar por um período de latência, um período em que acontece a incubação do vírus, e ele não vai estar infectando outra pessoa, certo? Após esse período de incubação, essa pessoa ela pode apresentar dois cenários. Ou ela é um indivíduo infectado assintomático, ou seja, ela não apresenta nenhum sintoma, ou ela é um indivíduo que vai estar infectado, que vai estar apresentando os sintomas. Dentre esse cenário, certo? E, né, como vocês estão vendo aqui, a gente está sempre acompanhando todos os passos dessa pessoa. Dentro desse cenário, ela pode ter sintomas leves ou moderados, e vai ser o cenário em que ela provavelmente vai ser direcionada à sua residência, ficar, né, ter um distanciamento, né, evitar o contato com outras pessoas, e depois disso ela pode se recuperar. Ou ela pode ser uma pessoa de uma parcela muito menor, em que ela pode necessitar de hospitalização ou de UTI. E aí, nessa situação, você vai ter, né, a ocupação do serviço de saúde. E aqui você vai ter um fluxo, né, de pessoas que podem entrar numa hospitalização e depois ser direcionada para a UTI e etc. E no final disso tudo, desse fluxo, essa pessoa ela vai se recuperar ou irá ao óbito, certo? Então, esse é mais ou menos o diagrama do modelo, né, e a gente também apresenta de uma forma mais lúdica até no boletim. Ok? Considerando aquele modelo, então, nós fizemos as nossas análises, certo? E aí tem a projeção do número de casos na Bahia, certo? É de se esperar aqui, como vocês veem nessa curva azul aqui, você tem os casos da Bahia agora, nesses pontinhos são os números de casos que temos agora. Essa curva azul é a projeção, certo? E aqui na vermelha são os óbitos também projetados, né? Então, observa-se que o número de casos ele pode duplicar, né, superar os 4.700 segundo, né, o que a gente está analisando nesse modelo, em 4 de maio, na Bahia. E o número de óbitos, você tem aqui também alguns cenários, certo? Ele pode passar cerca de 125 casos no dia 4 de maio. Aqui, no boletim, nós simulamos 3 cenários, certo? Um que a gente chama um cenário mais otimista, em que o número de pessoas infectadas que necessitam hospitalização ou UTI, ele é muito mais baixo, certo? Está dando por volta de 12%. Depois, um cenário médio que seria 25%, e um cenário em que 37% das pessoas infectadas estariam necessitando, né, de assistência hospitalar ou até de ir para a UTI, certo? Então, acompanhando esses cenários aqui, você pode ver, né, o que mais te satisfaz, a gente pode ver o futuro, né, como é que a gente vai ver esse comportamento aqui. Em Salvador, temos também essas projeções, certo? Na capital.
E aí você vê o mesmo tipo de resultado, né? Cerca dos casos quase duplicando no dia 4 de maio, né? Podendo superar 2.500 casos, e os óbitos podendo passar de 80 no dia 4 de maio, ou 121 óbitos, num caso mais pessimista, certo? Vale ressaltar que esse modelo ele utiliza muitos parâmetros, certo? Então, existe uma certa dificuldade que é dada com a disponibilidade de dados. Então, à medida que a gente tenha mais dados, a gente consegue, né, fazer uma melhor estimativa dessas informações. Então, é sempre aconselhado ter uma certa cautela, né, de como se olhar para o modelo, né, porque a gente ainda está em uma situação em que a disponibilidade de dados ainda é pobre. No que diz questão à necessidade de leitos clínicos de UTI, né, nós prevemos que haverá lotação de leitos clínicos no dia 24/5 e de leitos de UTI no dia 29/5, respectivamente. Né? E aqui a gente apresenta, nesse mesmo pódio nós apresentamos lá no boletim, né, e que novamente temos aqui, né, os 3 diferentes cenários, e aí vocês podem acompanhar, né, essa necessidade de leitos e ver quando é que você está tendo seu esgotamento na capital baiana. Certo? Para concluir, uma das outras análises que a gente apresenta no boletim é a questão do distanciamento social. O distanciamento social pode-se pensar de que a gente pode ter uma ideia de que as pessoas que realmente necessitam ficar isoladas ou ficarem em casa e ter quarentena, etc., seriam aquelas pessoas que estão apresentando sintomas, né? Pessoas em que podem estar, são pessoas de grupos de risco, né? Que são vulneráveis a essa doença, ou alguém que esteja, né, realmente já mostrando os sintomas, com tosse, né, e etc. Mas, na realidade, a equipe quis mostrar aqui também um cenário em que você tem as pessoas que não mostram nenhum sintoma e que a gente acharia que aquela pessoa ela não traz nenhum problema na disseminação da doença, mas que, na realidade, ela também está contribuindo para a transmissão. E aqui nessa figura nós mostramos, né, o que aconteceria se a gente aumentasse, né, flexibilizasse o contato, na verdade, a transmissão, né, a taxa de transmissão de doença das pessoas assintomáticas, ou seja, das pessoas que não mostram nenhum sintoma. E aí avaliamos esse impacto, né, nas curvas de número de casos, de mortalidade, né, no número necessário de leitos clínicos e de UTI. E aí você pode ver aqui que se a gente aumentar essa taxa em 50%, né, podemos ter, no dia 10 de maio, um aumento de 75% na curva de casos, 23% no número de óbitos e 58% nos leitos clínicos e 68% nos leitos de UTI. É claro que esses números, né, eles podem variar, a depender do modelo que você utilize, né, ele vai ter uma faixa, mas isso já se reflete, né, o comportamento dele, ele é bem determinado, né, na questão da disseminação, certo? Então, isso aqui é um resultado que a gente também gostaria de deixar bem alarmado no boletim. Então, é isso. Vou botar aqui o nome da equipe. Agradecemos a todos, né, nesse convite e também a equipe de modelagem nessa parte, toda a equipe da Rede Covid. Muito obrigada, Juliane. Muito obrigada, Juliane. Eu gostaria de ressaltar que estamos transmitindo novamente, né, pelo YouTube do SIDAC e pelo YouTube do ISC. Esses vídeos ficarão disponíveis, né, após esse momento do webinar. Então, algumas pessoas estão falando que o áudio está ruim e tal, pode ser devido à questão da conexão, né, aqui em Salvador, principalmente está chovendo, e quando chove a gente sabe que a internet não responde muito bem. E antes de passar para o professor Luiz Eugênio, eu gostaria, né, me perguntaram um pouco mais a credencial de vocês, então eu gostaria de apresentar
formalmente Juliane e Elza. Juliane Oliveira, ela é doutora em matemática pela Universidade do Porto e pela Universidade de Coimbra. Ela é pós-doutora no SIDAC e na Rede Covida. Ela é uma das coordenadoras do grupo de modelagem que está produzindo os modelos e responsável pelos modelos matemáticos. Já Elzo Pereira Júnior é doutor em saúde pública, também pós-doutorando no SIDAX e na Rede Covida. Ele é um dos coordenadores da rede em geral e também um dos editores do boletim. Agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Luiz Eugênio. Professor Luiz Eugênio, Luiz Eugênio Portela, ele é doutor em saúde pública pela Universidade de Montreal, é médico e professor titular do ISC, né, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Professor, por gentileza. Muito obrigado, Raíza. Muito obrigado, Juliane, Elzo, todos que participam. Boa tarde a todos. Eu vou comentar um pouco da apresentação feita por Juliane, destacando alguns aspectos na nossa discussão sobre a organização de serviço. Vou compartilhar minha tela para retomar o penúltimo gráfico que ela mostrou, relativo à comparação entre disponibilidade e necessidade de leitos. Bom, é importante dizer que nós levamos em conta os leitos que estão informados no site da Secretaria da Saúde, né, do Estado da Bahia, e contando não apenas com os leitos já disponíveis hoje, mas também com a previsão de expansão desses leitos, tanto de leitos de UTI, quanto dos leitos clínicos ou dos leitos gerais de hospitais e enfermaria. Vocês observam que a linha, no que trata dos leitos de UTI, então a linha vermelha está em torno de 1.200, 1.300 disponíveis, contando com essa ampliação. Na perspectiva, considerando, hoje nós temos, né, vocês viram empontilhados os números, mostrando os leitos que estão ocupados até o dia 22 de maio, semana passada, e a projeção que segue na linha roxa ou lilás, contínua, estimando que mais ou menos 25% das pessoas, dos casos confirmados, seriam de casos graves ou severos, que precisariam, portanto, de internação em UTI ou internação em leitos gerais. Com base nesses parâmetros, então, teríamos essa evolução, variando nessa margem, se em vez de 25% nós tivéssemos apenas 12,5% de casos graves ou severos, teríamos a linha pontilhada inferior, roxa no caso da UTI e verde no caso dos leitos clínicos. Um cenário mais pessimista, com cerca de 37,5% dos casos confirmados sendo graves ou severos, nós teríamos a linha pontilhada superior nessa margem que está sendo calculada. Então, veja que superaríamos a linha vermelha horizontal da disponibilidade de leitos em torno do dia 24 de maio para os leitos de UTI, um pouco depois para os leitos clínicos, que estarão na ordem de 1.800. Então, é uma situação que nos dá ainda algum período de enfrentamento, ou seja, é possível acelerar a ampliação de leitos para que nós não venhamos a ter uma situação parecida ou igual a que está ocorrendo em Manaus, e que pode se aproximar de outras cidades. Eu acho que é importante destacar, né, uma grande contribuição desse boletim, da equipe de modelagem em particular, é o cálculo do R. O RT, ou seja, o número de pessoas que são contaminadas a partir de um caso confirmado. Nós vimos uma variação nos números que ainda não nos dão segurança para afirmar que, de fato, o R já está em menor de 1 na Bahia, mas se essa tendência permanece, conseguimos manter esse R abaixo de 1, será uma grande notícia, ou seja,
estaremos no momento de caminhar para o controle da epidemia, na medida em que cada pessoa transmitirá para menos de uma outra pessoa. Então, o número de casos começará a declinar. Essa medida de acompanhamento da pandemia, o R, é uma contribuição significativa da rede Covid, em particular do grupo de modelagem, importantíssimo instrumento, métrica, como eles chamam, para poder acompanhar a evolução. Todo o esforço agora é, portanto, diminuir o número de casos novos, diminuir o valor do R. Chegamos na média a menos de 1, mas ainda estamos numa zona, considerando o intervalo de confiança, que ainda não nos dá tranquilidade para dizer que já estamos abaixo do 1 efetivamente, ou se é só a média que está abaixo de 1. Mas, de todo modo, essa notícia se soma com essa notícia relativamente positiva ainda, que ainda temos algum tempo, alguns dias, para investir na intensificação, na aceleração da ampliação de leitos, para que não venhamos a ter, no nosso estado, um colapso que está sendo vivenciado em outros estados, em outros municípios. Dito isso, gostaria de mostrar quais as recomendações que nós poderíamos fazer com esses dados que foram já apresentados por Juliane, que eu enfatizei agora, em que se refere aos leitos, à utilização dos leitos. Bom, claramente, a primeira recomendação se refere à manutenção das estratégias de distanciamento social, incluindo o uso de máscaras caseiras, a identificação por meio de testes e o isolamento de infectados, ou seja, todas as medidas que continuam sendo essenciais para reduzir a velocidade da transmissão do vírus. E aquele RT que a gente conseguiu, chegou na média a menos de 1, de fato se confirme e se mantenha nos próximos dias e nas próximas semanas. E assim evitar tanto a sobrecarga dos serviços de saúde e o aumento no número de óbitos. Uma segunda recomendação que fica muito evidente a partir desses dados é a necessidade de ampliar ainda mais a capacidade de internação em unidade de tratamento intensivo, sobretudo, disponibilizando leitos, equipamentos e profissionais de saúde em número suficiente para atender, talvez, simultaneamente, a cerca de 3.000 pessoas acometidas por casos graves ou severos da Covid. Finalmente, mais outras considerações. É importante mobilizar e treinar em cuidados intensivos profissionais de saúde formalmente habilitados. A gente sabe que não é suficiente, além de dispor do equipamento físico, do leito, do espaço, dos equipamentos de suporte à vida, como os ventiladores mecânicos, é importante ter profissionais capacitados e em quantidade suficiente. Isso vai exigir, sem dúvida, a mobilização de profissionais que hoje não atuam em UTI, não atuam nesse serviço, mas que precisarão ser capacitados para atuar muito em breve. Uma possibilidade a ser seriamente considerada para se alcançar essa ampliação, talvez de 3.000 leitos de UTI, é considerar a possibilidade de regulação única dos leitos públicos e privados. Vários estados já estão adotando essas medidas, e a Bahia precisa se preparar também. Há uma capacidade instalada na rede privada, que a princípio não está disponibilizada pelo SUS, mas todo o nosso mandamento legal já faculta ao poder público essa possibilidade. Então, me parece que é a hora de estabelecer as negociações necessárias para implantar, eventualmente, essa regulação única. É importante também, e o governo do Estado já há algum tempo iniciou o investimento no complexo econômico e industrial da saúde, na produção local na Bahia, mas também na produção nacional de insumos para a saúde, e é um momento de reforçar esse investimento na produção local e nacional de equipamentos necessários. Claro que, uma última recomendação, é importante também assegurar o abastecimento de insumos, coordenando as ações de compra e de logística em todo o Estado e, eventualmente, no consórcio Nordeste, que nós contamos e que tem sido um importante aliado nesse enfrentamento da pandemia. Queria dizer que, como Juliane mostrou no primeiro gráfico sobre o RT, a evolução do número de casos, a Bahia se encontra numa situação mais favorável
do que outros estados. Temos a sorte de ter um governo que efetivamente abraçou as estratégias, criou um comitê de assessoramento científico que acredita na ciência, que tem recomendado. O governador tomou hoje uma medida corajosa de suspender as festas de São João em vários municípios, que a gente sabe que é muito importante para o povo baiano, mas que é uma medida absolutamente necessária e em linha com essa nossa recomendação de aumentar, de reforçar as medidas de distanciamento social. É importante também dizer do esforço que tem sido feito, e nós vimos isso, o número de leitos a serem ampliados dobra a capacidade instalada na rede pública, e é também um esforço meritório do governo do Estado, que a gente precisa reconhecer, mas nosso alerta fica aqui, que esse esforço precisa ser ainda um pouco, talvez com a regulação única dos leitos privados, venha a suprir as necessidades mesmo no momento de pico. Enfim, acho que são essas as recomendações. Quero, mais uma vez, agradecer a atenção de todos, a equipe toda da Rede Covida, por ter possibilitado a produção desses dados e dessas recomendações. Muito obrigado, professor. Nós já temos aqui uma pergunta de Aline Costa, né? Primeiro, acho que essa já foi respondida. Quais leitos disponíveis foram considerados? E segundo, trabalhou com média de permanência de quantos dias, né? Quando trabalhou. Juliane? Os leitos, acho que foi... Luiz Eugênio, você poderia comentar sobre o levantamento dos leitos? Ele até fez esse levantamento. Sim. Eu posso até mostrar aqui uma tabela, vou compartilhar de novo aqui a minha tela. Esses leitos, a disponibilidade de leitos, tanto os atuais quanto os leitos a serem ampliados, foram obtidos nas informações oficiais da CESAL. Vou compartilhar de novo aqui a minha tela, para mostrar a tabela que consta do boletim, que foi preparada com os dados da CESAL. Eu queria fazer só um parêntese, enquanto o Luiz Eugênio chega na tabela, é que esses dados são muito dinâmicos, né? Então eventualmente, a gente já tem uma nova versão, acho que saiu ontem de noite, não está incorporada ainda aí, mas esses números sobre leitos disponíveis e leitos ampliares vão ser sempre dinâmicos, de modo que a gente fala da situação mais recente, mas sabendo que isso, eventualmente, esses leitos ampliar vão se tornar leitos disponíveis em breve, e a gente espera que novos leitos surjam também. Então, a gente precisa ter em mente essas variações, que são absolutamente normais, para fazer uma boa interpretação desses achados. Exatamente. Aí nós vemos que no dia 25 de abril, essa informação estava disponível nesse site que consta aí, nós tínhamos hospitais de referência e de retaguarda para o Covid, definidos pela Secretaria da Saúde do Estado, e tínhamos disponíveis um total de 871 leitos de adultos, 50 leitos pediátricos, leitos gerais, 303 leitos de UTI para adulto e 41 leitos pediátricos já disponíveis, e previstos para ampliar mais 822 leitos gerais para adultos e mais 992 leitos de UTI. Então, nós trabalhamos com esses dados, já considerando a capacidade, vocês viram lá no gráfico, que a gente estava falando de 1.600 leitos gerais, quase 1.700, e de 1.200, mais ou menos, leitos de UTI. Ok. Sobre a segunda pergunta que ela fez, né? Ela perguntou qual é o período que consideramos tanto na enfermaria como na UTI, certo? Isso é um dos parâmetros do modelo que a gente utilizou, e uma das limitações também, certo? Vou compartilhar aqui a tela para você. No final do boletim nós temos essa tabela, certo? Com alguns parâmetros que foram utilizados, e com base nas referências da literatura e também algumas informações sobre o Couto Maio, tá? Temos aqui consideramos o período de um paciente na enfermaria entre 4 a 12 dias e o período de um paciente na UTI entre 4 a 12 dias também. Essa é uma das limitações até com relação aos dados. A Bahia, a CESAB, ela nos apresentou até, gostaríamos de agradecer, dados em que você tem o censo diário de pessoas na enfermaria e na UTI, o que nos ajudou até a fazer umas melhores estimativas para o nosso modelo.
mas ainda temos esses valores, né, que são dos parâmetros, são vários parâmetros que são utilizados nesse modelo, em que ainda não temos números gerais em locais no estado, seja em alguns municípios ou até para todo o estado, certo? Somente alguns, por enquanto temos o Instituto Couto Maia, né, que está colaborando com a gente e nos fornecendo algumas informações dos pacientes que lá estão em análise internados em relação ao COVID e que nos auxiliou em algum desses parâmetros aqui. Raíza. Muito obrigada, Juliane. Aline pergunta, traz uma outra questão, se é possível aplicar o modelo para análise por macro-região. É possível, sim, aplicar esse modelo para macro-região, né? Tem somente um ponto, na realidade, que é sempre bom levar em consideração. Em um dos boletins, nós apresentamos um trabalho também de uma outra equipe, de uma outra parte da equipe da modelagem que a gente tem trabalhando com a gente, que são os trabalhos de rede, certo? Esses modelos, quanto mais você aumenta, né, a região, mais ele tende a superestimar. Mas é possível, sim, fazer esse tipo de modelagem, certo? E também aconselhamos, né, sempre a diminuir e a considerar modelos até que se aproximem mais da realidade, né? Esperamos que no próximo boletim a gente tenha também essa abordagem com os modelos de rede, né, que eles já tenham uma consideração até um pouco mais próxima da realidade, mas com certeza sim é possível de aplicar e nós temos na Rede Covida lá no dashboard, nós apresentamos modelos até nível estado. Tá? Só para adicionar uma informação, no nosso boletim número 2 a gente mostra essa diferença que Juliane comentou, quando considera essa rede, esse fluxo ou algum movimento de restrição de fluxo entre os municípios. O grupo todo está muito empenhado em produzir modelos que se aproximem o máximo possível da realidade. A gente tem vasculhado a literatura em busca de boas referências para estimar parâmetros, para construir modelos que sejam cada vez mais próximos. E essa questão da análise por macro-região é muito importante, especialmente para quem pensa em organização de serviços de saúde. A gente sabe que a atenção de alta complexidade no estado, a atenção hospitalar, ela tem esse caráter regionalizado, então a gente vai fazer o esforço para que nos próximos boletins essas características sejam incorporadas. Um outro elemento que a gente colocou no corpo das limitações que exigem certa cautela na interpretação e que aponta novos movimentos que a Rede Covida, que o grupo de modelagem vai fazer, para tentar incorporar alguns aspectos de estrutura etária na produção desses modelos. Isso a gente consegue ver na literatura, alguns modelos que já fazem isso, é muito trabalhoso, mas a equipe de modelagem é muito competente e em breve, certamente, a gente vai seguindo, conforme a gente vai melhorando os nossos dados, conforme a gente vai tendo um acesso mais facilitado, um conjunto maior de dados para fazer essa análise, vai ficando mais viável construir modelos ainda mais robustos. Os nossos modelos, a gente tem vasculhado bem a literatura, já são bem robustos, a gente toma todos os cuidados para que eles tenham uma boa interpretação, mas sempre tem que avançar. Então, a gente coloca aí para os próximos boletins da Rede Covida 2 grandes desafios, que é incorporar a questão da organização de serviços no nível das regiões e macro-regiões do estado da Bahia, e é tentar incorporar também os aspectos demográficos, a estrutura etária da população e a estrutura etária desses eventos da Covid, para que a gente consiga produzir estimativas cada vez mais realistas. Muito obrigado, Elzo. Já vamos aqui nos encaminhando para o final, né, da apresentação. Queria saber, primeiramente, se tem o professor Luiz Eugênio Juliane gostaria de fazer outras considerações finais. Não, só agradecer. Espero que, de fato, essas informações possam ser úteis, ajudar os tomadores de decisão, os gestores, e também a população no sentido da manutenção do distanciamento social, ficar em casa, usar máscara quando precisar sair, e os gestores ampliarem os leitos, pensarem na possibilidade da regulação única de leitos para garantir que passemos esse platô de casos elevados com o menos prejuízo possível para a saúde e para a vida de todas as pessoas. Muito obrigado a todos e boa tarde.
Muito obrigada, professor. Também gostaria de agradecer a presença de todos e gostaria de dar mais um recado. Amanhã, às 11 horas, né, nós teremos o próximo webinar em conjunto, né, em parceria com Ciência na Rua, Agência Moral e Abore, que é sobre os impactos sociais do Covid-19. Então, teremos a presença do professor Muniz André, da FRJ, de Graça Druck, da UFBA, de Vitor Menezes, do SEBRAP, e da jornalista Cíntia Gomes, da Agência Moral, e de Maria Lúcia Moura, do Ciência na Rua. Então, também nós temos esse encontro marcado com vocês. Aqui, a Aline disse que a equipe da Atenção ao Hospital da CESAB está assistindo, né? Está tudo assistindo e agradece e vai entrar em contato com a gente, viu, professor? Prepare-se para isso. Gostaria de agradecer mais uma vez a audiência, né, de todo mundo que ficou aqui com a gente até o final. Próxima semana teremos mais webinars e mais boletins, então quem se inscreveu vai receber, né? Quem está pelo YouTube também pode ativar o sininho, que, né, nos canais infantis, e ver os nossos próximos vídeos, nossos próximos webinars. Também podem acompanhar a Rede Covida pelo site covid19br.org e pelo @Rede Covida no Instagram, Facebook e Twitter. Tá bom? Muito obrigados a todos, uma excelente tarde e, se puder, fiquem em casa. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, boa tarde a todos. Tchau, boa tarde, obrigado a todos.